Mas se você se aprofunda na história, você percebe que o filme tem um contexto de tráfico humano. Diretamente da história mágica da Disney sobre um carpinteiro italiano que fazia relógios Cuco para o lado mais sombrio do comportamento humano. Pinóquio, algo que era apenas um filme infantil, criado para inspirar crianças a não mentirem para os seus pais. Possui uma origem tão macabra, mas tão macabra, que nem a Disney teve coragem de contar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro mal que a história do filme Pinóquio esconde. A história que inspirou gerações e gerações começa com Geppetto, um marceneiro italiano dedicado e solitário, dando acabamento para uma marionete de madeira, a quem ele decide nomear de Pinóquio. Naquela mesma noite, ele faz um pedido para uma estrela, que sua marionete se torne um menino de verdade, e a fada azul garante seu pedido. A fada azul diz ao Pinóquio que se ele se provar corajoso, verdadeiro e não egoísta, ele irá se tornar um menino de verdade. Ela também coloca o grilo falante para ser a consciência de Pinóquio que irá guiá-lo. No dia seguinte, Geppetto acorda e fica muito feliz de perceber que ele tem vida, e logo no dia seguinte também o manda para a escola. Pinóquio se distrai com uma raposa muito bem articulada que fala para ele que ir para a escola é coisa de gente tosca e manda ele ir para o show de marionetes dos Stromboli, alegando que esse seria um caminho fácil para a fortuna e para a fama. Daí o Pinóquio vai lá, faz o show dele, ganha muito dinheiro, porque afinal de contas ele é um boneco de madeira que deveria ser uma marionete, mas ele não possui cordas. E o Stromboli, lá gente, esse nome é bizarro. O Stromboli, ele decide então que não vai deixar o Pinóquio ir embora, acaba trancando ele numa jaula de madeira e falando que vai levar ele para o circo. Naquela mesma noite, a fada azul retorna e conversa com ele. Ele mente várias vezes para a fada azul e o nariz dele cresce várias vezes e, por consequência, ele é mais uma vez enganado por um grupo de meninos e eles vão para uma ilha um tanto quanto macabra. Em menos de um dia nessa ilha, onde eles podem fazer o que eles quiserem, os garotos começam a se transformar em burros e são vendidos para uma mina de sal para trabalhar como escravos. Eu diria que é uma história bem família, para você assistir com seus filhos. E eu vou ser honesta com vocês, esse filme da Disney ele me assustava muito quando eu era criança, mas aí quando você cresce e você vai prestar atenção nesse filme de novo, ele te assusta mais ainda. Não sei se vocês sabem, mas a Disney não criou a história do Pinóquio. Na verdade, eles adaptaram essa história de um conto antigo de um italiano chamado Carlo Collodi, de 1883. E agora, no dia 21 de janeiro de 2021, uma versão muito mais fiel à história original de Carlo Collodi vai estar nos cinemas. O filme do Pinóquio agora não é mais voltado para o público infantil, mas sim com uma temática muito mais jovem, macabra e sombria, que mistura momentos de terror e suspense com criaturas fantásticas, em uma pegada bem dark mesmo, mostrando o lado obscuro que a Disney tentou esconder com um filme colorido. Carlo Collodi, na época, escreveu a história do Pinóquio como uma maneira de alertar as crianças a não optarem por seguir sempre pelo caminho mais fácil, tentando levar a lição para as crianças de que o caminho mais fácil também é um mau caminho. E principalmente que você vai ter que trabalhar muito para atingir o seu verdadeiro potencial. É por esse motivo que tanto na história original do Pinóquio quanto na história da Disney nós vemos o Pinóquio tomando muitas decisões erradas. Porém, na história original, o comportamento do Pinóquio é muito pior do que na história da Disney. Na história original existe um personagem chamado Antônio, que na história da Disney nem existe. Ele começa a entalhar o personagem Pinóquio na madeira e então a madeira dá um grito, como se estivesse sentindo dor por ser entalhada. O que, na minha opinião, já é bem macabro. Mas algo que não se fala muito por aí é que a história do Pinóquio de fato se trata de uma história de exploração do trabalho infantil. E que, diga-se de passagem, já é algo muito comum, não só no filme do Pinóquio, como em vários filmes da Disney.
A primeira impressão que a gente tem quando a gente assiste o filme do Pinóquio é que as crianças não podem mentir, porque se elas mentirem, o nariz delas vão crescer, certo? Quando eu era criança, eu achei que eu ia assistir o filme do Pinóquio, e aí toda vez que ele contasse uma mentira, o nariz dele ia crescer. Porém, no filme, o nariz dele cresce só uma vez, que é aquela hora que ele tá com a fada lá na jaula. E eu juro, gente, que eu pensava que essa era a ideia principal do filme. Ó, que iludida eu. Mas se você analisar o significado profundo desse filme do Pinóquio, você vai ver que a história é bem pior do que simplesmente não mentir que seu nariz vai crescer. Como, por exemplo, naquela hora que o Pinóquio está se apresentando no palco e as pessoas jogam moedas de ouro pra ele. Bom, eu não sei vocês, mas eu já fui em alguns shows de marionetes e eu nunca vi ninguém jogando moeda de ouro pra marionete. Geralmente as pessoas jogam dinheiro em stripper em palco. Falei. E os personagens do filme, eles também são uma espécie de alegoria para representar pessoas que existem de verdade. Oh, e aquela ilha que eles vão durante o filme? Gente, o nome da ilha é Ilha dos Prazeres. Eu não vou falar mais nada. Era pra ser filme infantil? E se... A Ilha dos Prazeres no filme ela é uma espécie de local que os garotos maus vão para poderem viver os seus sonhos mais perturbadores. E é nessa ilha, inclusive, que os personagens são transformados em burros para serem vendidos. Mas vender burros para trabalhar em uma mina seria uma coisa rentável? De fato, a ideia da venda de burros no filme, ela existe para mascarar uma verdade. Que verdade? A verdade é que crianças são raptadas e depois vendidas. Isso sim é um negócio rentável. Os burros estão lá só para mascarar a situação toda. A história do Pinóquio se passa em meados do ano 1900 e naquela época o preço de venda de um burro seria em torno de 76 dólares. Se a gente ajustar a inflação para o período atual, isso seria em torno de 2.300 dólares. Ou seja, por volta de 10 mil reais por burro. Quando eu estiver falando burro, vocês automaticamente na cabeça trocam por criança. Combinado? Imagina, por exemplo, o Stromboli vender 10 burros por mês. 100 mil reais. E se a gente fizer um cálculo bem por baixo, se baseando na própria história do filme do Pinóquio, o Mississippi Steamboat, que é o meio de transporte utilizado para colocar as grades que continham os burros que seriam vendidos, era o meio de transporte ali mais comum naquela época. Ele comporta aproximadamente 2.155 pessoas adultas. E no filme a gente percebe que essa ilha, a Ilha dos Prazeres, ela estava abarrotada de gente. Dá pra perceber porque tinha até uns capial caindo ali da roda gigante. Então a gente pode concluir que existe um nível de maldade muito acima daquilo que a gente compreendia nessa suposta Ilha dos Prazeres. Se a gente imaginar que o barco estava cheio, então 2.155 passageiros, e cada burro custa cerca de 76 dólares, seria mais ou menos 780 mil dólares. Você ainda acha que vender burro não é rentável? Bom, aí, obviamente, se a gente ajustar a inflação para o período de hoje, seria aproximadamente 4.800.000 dólares em apenas um barco. Vamos relembrar que nós estamos considerando burros, os animaizinhos. Mas no caso, a ideia que o filme quer passar não é a venda ilegal de animais. Na minha opinião, Pinóquio é o filme mais dark de todos os tempos, o mais assim pro fundo do poço que o ser humano pode chegar. Porque ele mexe com uma temática muito séria. A premissa principal da história está entre as escolhas daquilo que você acha que é certo e daquilo que é certo. Pelo menos é isso que a gente entende ao primeiro olhar, né? Mas se você se aprofunda na história, você percebe que o filme tem um contexto de tráfico humano. E esses meninos retratados no filme, através do consumo de substâncias ilícitas, eles acabam perdendo as personalidades deles. O que na história é contado como se transformou em um animal, se transformou em um burro. E sinceramente, isso é muito comum em situações de tráfico humano. Os traficantes geralmente miram em indivíduos que já possuem problemas, que já não se encaixam direito na sociedade, que são esses garotos que fazem as coisas erradas. E oferecem a eles uma vida muito boa, como por exemplo essa vida da Ilha dos Prazeres. Eu acho que a parte mais triste da história é que de fato eles conseguem convencer os meninos que a Ilha dos Prazeres é o local certo para eles.
atores, como acontece em muitos casos da realidade. Resta-nos saber se o live action, que lança dia 21 de janeiro, vai seguir essa mesma premissa da Disney, porque até onde eu sei e de caso sabido, a história é muito fiel à história original do livro do Carlo, e que tem um fim um tanto quanto perturbador, como se tudo isso que eu tivesse contado pra vocês já não fosse perturbador o suficiente, né? Eu tô doida pra assistir o filme e fazer um panorama mental dessas três histórias, sabe? Entre o livro, a história da Disney e o filme live action. Então, dia 21 de janeiro de 2021, nos cinemas, o filme do Pinóquio live action. E aí? Topa? Bom, eu topo. Goodbye.